Os 3 versículos para renovar a sua esperança. Há momentos na vida em que tudo parece perder o brilho. O futuro parece distante, os sonhos parecem desmoronar e o coração fica pesado. É nesses dias que a esperança precisa ser renovada. A esperança não é apenas uma emoção passageira, é uma força interior que sustenta nossa alma quando tudo ao redor parece instável. Quando a esperança se enfraquece, perdemos o ânimo, a motivação e até a capacidade de ver soluções para os nossos problemas. Mas a boa notícia é que a esperança pode ser reacendida. E a palavra de Deus é a fonte mais poderosa para isso. Imagine a sua vida como uma lâmpada que foi ficando fraca com o tempo. Aos poucos, a escuridão foi ocupando os espaços e você se acostumou a enxergar apenas sombras. Agora é o momento de religar a energia e ver tudo com nitidez novamente. Cada versículo que vamos explorar neste vídeo será como acender uma nova luz no seu interior, trazendo clareza, paz e força para continuar. Não estamos falando de frases motivacionais superficiais, mas de promessas que atravessaram gerações e continuam transformando vidas. Você vai perceber que a esperança não depende das circunstâncias externas, mas de onde você decide colocar o seu coração. Quando escolhemos confiar naquilo que Deus diz, a mente se acalma e o corpo encontra descanso. Essa transformação é real e pode começar agora. Enquanto você ouve, permita-se respirar fundo, soltar o peso que está carregando e abrir espaço para uma nova perspectiva. O primeiro versículo que vamos compartilhar é um convite para olhar para o alto quando tudo parece perdido. Ele vai te lembrar que existe um propósito maior, mesmo nos dias mais sombrios. Ao final desse primeiro ponto, você já sentirá que algo dentro de você foi reordenado, como se a esperança fosse uma chama reacendendo no coração. O primeiro versículo que vai renovar sua esperança está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa não é apenas uma frase inspiradora, é uma revelação sobre o caráter de Deus e sobre o destino que Ele planejou para você. Há momentos em que a vida parece uma sequência de portas fechadas, de notícias difíceis e de frustrações que se acumulam. É nesses momentos que esse versículo se torna um ponto de apoio, uma rocha firme onde você pode descansar. Ele nos lembra que Deus não é um observador distante, Ele está ativo, conduzindo cada detalhe, mesmo quando não entendemos. Quando você ouve essas palavras, algo começa a se mover dentro de você. O medo que estava te paralisando começa a perder força. A ansiedade que roubava seu sono começa a se dissolver. Você sente como se estivesse recebendo um abraço invisível, uma garantia silenciosa de que o caos que você enxerga não é o fim da história. Deus está escrevendo algo maior e o final já está decidido. É de esperança. Essa promessa não fala de uma vida sem problemas, mas de uma vida onde cada desafio é usado para moldar você, fortalecer sua fé e conduzir para um propósito bom. Imagine um quebra-cabeça gigantesco espalhado sobre a mesa. De onde você está, só enxerga peças soltas e desorganizadas. Mas Deus vê a imagem completa. Ele sabe onde cada peça se encaixa, inclusive aquelas que parecem estranhas e dolorosas. Confiar nesse versículo é escolher acreditar que no tempo certo tudo fará sentido. Essa confiança não é passiva, ela gera movimento. Você começa a se levantar, a agir com mais coragem, a dar passos mesmo sem ver o caminho inteiro, porque confia que há uma mão guiando seus passos. Cada vez que você repete esse versículo em voz alta, você está declarando que a sua vida não está entregue ao acaso. Está lembrando à sua mente que há um autor cuidando do enredo e que ele já decidiu um desfecho de paz.
Essa prática fortalece sua resiliência e te ajuda a enxergar as dificuldades como temporárias. O desânimo vai embora quando você compreende que não está lutando sozinho, que há uma força maior trabalhando a seu favor. Por isso, permita que essas palavras se tornem um mantra diário. Ao acordar, declare que Deus tem pensamentos de paz para você. Ao enfrentar uma dificuldade, repita que o fim será de esperança. Com o tempo, essa verdade vai se enraizar e produzir frutos de confiança, serenidade e expectativa de dias melhores. O segundo versículo que reacende a esperança está em Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa é uma das passagens mais encorajadoras do Novo Testamento. Ela nos mostra que a esperança não é um esforço humano, não é algo que você precisa fabricar ou fingir sentir. Ela vem de Deus, que é chamado aqui de o Deus da esperança. Isso significa que a esperança faz parte da natureza dele, é algo que ele deseja compartilhar com você. Se o seu coração está cansado e você sente que não consegue acreditar em um futuro melhor, esse versículo garante que existe uma fonte capaz de encher você por completo de alegria e paz. A beleza dessa promessa é que ela é ativa e abundante. Não se trata de apenas uma pequena dose de ânimo para o dia, mas de uma experiência transbordante. Paulo escreve que Deus pode nos encher de todo o gozo e paz. E isso acontece quando decidimos crer, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Esse ato de fé abre espaço para o Espírito Santo agir, e é aí que algo sobrenatural acontece. A esperança deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade pulsando dentro de você. A ansiedade, que até então dominava seus pensamentos, começa a perder espaço. A mente encontra descanso e você sente que pode respirar de forma diferente, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Esse versículo também traz um convite à ação. Para que essa esperança transborde, é necessário confiar. Não é uma confiança cega, mas uma escolha consciente de acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso. A confiança se torna um terreno fértil onde a esperança cresce. Imagine que sua mente é como um solo. Cada pensamento de medo e dúvida é uma erva daninha que precisa ser removida. Quando você substitui esses pensamentos por confiança na palavra, o solo fica pronto para receber a semente da esperança. Você pode experimentar isso agora. Feche os olhos e repita mentalmente essa passagem, dizendo: o Deus da esperança está me enchendo de alegria e paz neste momento. Sinta como essas palavras começam a se tornar verdade em seu interior. A alegria não é apenas um sorriso no rosto, mas uma força que nasce de dentro, que te lembra que há motivos para acreditar no amanhã. A paz é aquela que protege seu coração, mesmo que as circunstâncias externas não tenham mudado ainda. É assim que a esperança se torna abundante. Ela não depende do que acontece ao redor, mas do que Deus está fazendo dentro de você. Quando você carrega essa esperança, sua postura muda. Você começa a falar de forma diferente, a pensar em soluções em vez de problemas, a inspirar outras pessoas que convivem com você. Essa esperança é contagiante. É como uma chama que se espalha e ilumina não apenas o seu caminho, mas o de quem caminha ao seu lado. Por isso, declare esse versículo sobre a sua vida sempre que sentir que a esperança está se apagando. Permita que o Espírito Santo faça o trabalho de renovar suas forças e te lembrar que com Deus o futuro é cheio de possibilidades. O terceiro versículo que sela esta mensagem de esperança está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa passagem é uma das mais poderosas para quem está exausto e sente que não tem mais energia para seguir.
Ela nos lembra que a espera no Senhor não é passividade, mas um estado de confiança ativa. Esperar no Senhor é alinhar o coração ao tempo de Deus e permitir que Ele nos fortaleça para continuar a jornada. A imagem da águia é extremamente simbólica. A águia não foge das tempestades, ela as usa para voar mais alto. Enquanto outras aves procuram abrigo, a águia abre suas asas e deixa que o vento forte a leve para cima. Essa é a promessa para aqueles que decidem colocar sua esperança em Deus. Os ventos contrários, que antes pareciam um obstáculo, se transformam em impulso para te elevar. Isso muda completamente a maneira como você enxerga as dificuldades. Elas deixam de ser apenas sofrimento e passam a ser oportunidades de crescimento e fortalecimento. Renovar as forças é mais do que apenas recuperar o ânimo. É ter uma energia nova, vinda de uma fonte que não se esgota. Quando você está cansado, a tendência natural é desacelerar ou até desistir. Mas esse versículo garante que, ao esperar no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar longas distâncias sem se fatigar. Isso significa que Deus é capaz de sustentar você em qualquer fase da vida, seja no momento de correr, quando as mudanças são rápidas e exigem ação imediata, seja no momento de caminhar, quando é preciso perseverar dia após dia. Essa promessa também fala sobre resiliência. Esperar no Senhor gera paciência e fé madura. É como se você recebesse uma reserva extra de energia para cada dia. Isso não quer dizer que você nunca mais vai se sentir fraco, mas que quando a fraqueza vier, haverá uma força disponível para te levantar. Essa força vem do alto, não depende da sua força de vontade, não depende de circunstâncias favoráveis, e por isso é tão poderosa. Ela é espiritual, e por isso é capaz de sustentar não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Ao repetir esse versículo em momentos de cansaço, você está se lembrando de que não precisa carregar o peso da vida sozinho. Está declarando que existe um Deus que renova, que fortalece e que faz você ir além do que imaginava ser capaz. Essa verdade traz descanso para a mente e coragem para continuar, mesmo quando a estrada é longa. Por isso, não veja esse versículo apenas como uma bela poesia, mas como uma estratégia de vida. Declare-o sobre os seus dias, especialmente quando tudo em você quiser parar. A cada repetição, permita que o Espírito Santo sopra novas forças dentro de você, como um vento que te leva a voar mais alto, até ver o horizonte com clareza e perceber que o caminho ainda está cheio de possibilidades. Agora que você ouviu essas promessas, é hora de fazer uma pausa e permitir que elas encontrem espaço para florescer dentro de você. Respire profundamente, enchendo os pulmões de ar, e ao soltar o ar, imagine que está liberando toda a preocupação, medo e peso que tem carregado nos últimos dias. Feche os olhos e visualize as situações que mais têm roubado a sua paz. Talvez seja um problema financeiro, uma enfermidade, uma relação difícil ou até mesmo o sentimento de vazio e desânimo que parece não ter causa. Traga isso para a mente e coloque diante de Deus. Não lute contra os pensamentos, apenas observe e entregue. Agora, repita mentalmente o que acabamos de aprender. Deus tem pensamentos de paz a meu respeito. Ele me enche de alegria e paz. Ele renova as minhas forças. Imagine essas palavras como sementes sendo plantadas em um solo fértil. Cada vez que você repete, está regando esse solo e permitindo que raízes de esperança se aprofundem no seu coração. Sinta como o corpo começa a relaxar, como se uma tensão invisível estivesse sendo retirada dos ombros. Permita-se permanecer nesse estado por alguns segundos. Visualize uma chama dentro do seu peito, pequena no início, mas que vai crescendo a cada respiração.
Essa chama é a esperança sendo reacendida. Ela começa a iluminar os cantos escuros da sua mente, os lugares onde antes havia apenas medo e desesperança. Veja essa luz se espalhando por todo o seu ser, aquecendo o coração e trazendo clareza para os pensamentos. Agora pense em uma atitude prática que você pode tomar hoje para demonstrar que está escolhendo confiar. Pode ser mandar uma mensagem para alguém pedindo perdão, retomar um projeto que estava engavetado, procurar ajuda para resolver um problema ou simplesmente decidir agradecer pelo que você tem, mesmo que seja pouco. Quando terminar essa reflexão, abra os olhos devagar, trazendo essa sensação de leveza para o seu dia. Guarde essa experiência dentro de você e volte a ela sempre que sentir que a esperança está se apagando. Quanto mais você pratica esse exercício, mais natural ele se torna, e mais fácil será manter a mente focada no que é bom. Chegou o momento de transformar tudo o que você ouviu e refletiu em uma oração sincera. Onde quer que você esteja agora, encontre uma posição confortável, feche os olhos e permita que cada palavra se torne uma conversa íntima com Deus. Repita comigo em pensamento ou em voz baixa: Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra chegou ao meu coração neste momento. Obrigado porque tu tens pensamentos de paz a meu respeito e porque o fim que tens para mim é cheio de esperança. Eu entrego diante de ti todas as situações que me afligem, tudo aquilo que tira meu sono e me faz duvidar do futuro. Entrego os medos, a ansiedade, a insegurança, a tristeza e o desânimo. Eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Hoje escolho confiar em ti. Enquanto você ora, imagine cada preocupação sendo colocada nas mãos de Deus. Visualize essas mãos segurando tudo com firmeza, mostrando que nada está fora do controle dele. Continue orando. Senhor, enche-me agora de alegria e paz pelo poder do teu Espírito Santo. Deixa essa paz fluir pelo meu corpo e pela minha mente, acalmando os pensamentos acelerados e trazendo ordem ao caos. Renova as minhas forças como prometeste na tua palavra. Quero correr e não me cansar, caminhar e não me fatigar. Quero voar como a águia, subir acima das tempestades e ver o horizonte com clareza. Permaneça em silêncio por alguns segundos, apenas respirando e sentindo a presença de Deus onde você está. Esse momento de quietude é importante, porque é nele que o coração consegue ouvir a resposta. Não se apresse. Deixe que a paz se instale e que a esperança se fortaleça dentro de você. Depois continue. Senhor, eu escolho crer que o melhor ainda está por vir. Escolho acreditar que, mesmo que eu não entenda os caminhos, tu estás me conduzindo para um futuro de paz. Dá-me sabedoria para enxergar as oportunidades e coragem para dar os passos que preciso dar. Que cada dia seja uma chance de viver a tua vontade e de experimentar o teu cuidado. Sinta como essa oração cria um espaço de leveza ao seu redor, como se o ar ficasse mais fácil de respirar. Quando você ora assim, algo é realinhado dentro de você. A esperança começa a se tornar mais forte do que o medo. A fé se torna mais firme do que a dúvida. Essa oração é uma escolha consciente de sair do lugar de paralisia e avançar para o lugar onde a confiança em Deus guia cada decisão. Se você sentiu algo diferente, um alívio, uma lágrima, um pensamento de paz, saiba que isso é um sinal de que Deus está agindo. Essa transformação não precisa parar aqui. Faça dessa oração um hábito. Todas as manhãs, repita essas palavras ou faça suas próprias palavras de entrega. Quanto mais você ora, mais espaço dá para que Deus renove sua esperança e direcione seus passos. Agora é hora de transformar essa mensagem em algo concreto na sua vida. Não permita que ela fique apenas no campo da emoção. Pegue um caderno, um diário ou até mesmo o bloco de notas no seu celular e escreva os 3 versículos que você acabou de ouvir. Não apenas copie as palavras, mas escreva também o que cada um deles significou para você neste momento.
Pergunte-se: em que área da minha vida eu preciso aplicar essa promessa? Pode ser na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos ou até mesmo na forma como você tem olhado para si mesmo. Anotar é uma forma de materializar o compromisso que você está assumindo hoje de escolher a esperança, mesmo quando o cenário parece contrário. Depois que você escrever, leia em voz alta o que anotou. Ouvir suas próprias palavras ativa sua mente de uma forma mais profunda e ajuda a consolidar o que você decidiu acreditar. Esse ato é poderoso porque faz você sair da posição de espectador e se tornar participante da transformação. Compartilhe nos comentários qual dos 3 versículos mais falou ao seu coração. Ao fazer isso, você não apenas confirma para si mesmo a decisão de viver essa esperança, mas também encoraja outras pessoas que estão passando por lutas semelhantes. Muitas vezes, o que você escreve é exatamente o que alguém precisa ler para se sentir menos sozinho. Criar esse espaço de troca é um ato de generosidade e fé. Se você se sentir à vontade, pode escrever também uma breve oração nos comentários. Isso transforma a seção de comentários em uma verdadeira corrente de fé, onde pessoas oram umas pelas outras e fortalecem umas às outras. Bloco 84. Por fim, estabeleça um compromisso para os próximos dias. Escolha um momento do seu dia para ler novamente os versículos. Pode ser pela manhã, ao acordar ou à noite, antes de dormir. Cada vez que você repetir, estará reforçando a decisão de manter a chama da esperança acesa. A constância vai transformar esse ato em hábito e, com o tempo, você vai perceber que a maneira de enxergar os problemas mudou. A esperança não é algo que nasce de forma espontânea e que se mantém sozinha. Ela é como uma chama que precisa ser cuidada todos os dias. Se você permitir, o desânimo e a rotina podem apagá-la rapidamente, mas quando você decide cultivá-la, ela se torna uma força capaz de iluminar até os dias mais escuros. Hoje, você deu um passo importante para reacender essa chama, mas esse é apenas o começo de uma jornada. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para escolher confiar e para alinhar seus pensamentos com as promessas de Deus. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando agora. O que você ouviu hoje é uma garantia de que Deus continua no controle. Continue alimentando sua mente com a palavra. Releia os versículos que compartilhamos, medite neles, ore sobre eles. Quando a ansiedade tentar voltar, declare essas promessas em voz alta e lembre-se de que você não está sozinho. Se essa mensagem falou ao seu coração, continue nessa jornada comigo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a sua fé. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque cada palavra que você ouvir aqui será mais um passo para construir uma vida cheia de esperança e significado. E se você conhece alguém que está precisando dessa mesma força, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para restaurar a esperança de outra pessoa. Hoje você fez algo poderoso. Escolheu dar atenção à voz que reacende sua esperança. Cada versículo que você ouviu foi como uma chave que abriu portas dentro do seu coração, permitindo que a luz entrasse onde antes havia escuridão. Não ignore o que você está sentindo agora. Essa paz, esse alívio, talvez até essa emoção que te fez respirar fundo ou derramar uma lágrima. Isso é sinal de que Deus está agindo. Continue mergulhando na palavra. Faça destes versículos uma companhia constante. Leia-os em voz alta, grave-os no coração e declare sobre a sua vida sempre que sentir o desânimo se aproximar. Lembre-se de que você não está sozinho. Há milhares de pessoas, assim como você, buscando renovar a esperança e fortalecer a fé. Inscreva-se agora mesmo, ative o sininho e deixe um comentário compartilhando como essa mensagem falou com você. Se puder, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.
Ele foi preparado para complementar o que você ouviu hoje e continuar alimentando sua fé. A história que Deus está escrevendo para você ainda tem muitas páginas. O capítulo de hoje foi de restauração, mas os próximos podem ser de superação, de recomeço e de vitória. Continue caminhando, continue acreditando, continue escolhendo a esperança. O melhor ainda está à sua frente e você está pronto para viver o que Deus preparou.